Olá, eu sou o Márcio Miranda e esse é o 15 Minutos, podcast da Gazeta do Povo. Eu sempre disse que o meu projeto era construir uma candidatura, um sucessor, né, já que eu estava na Câmara há muitos anos. Esse aí que você ouviu numa entrevista dada à jornalista Andréia Sadi, veiculada pela Globo News na manhã de segunda-feira, é o atual presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do Democratas do Rio de Janeiro. Pois é, a decisão do Supremo Tribunal Federal de proibir a reeleição dele e também do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do Democratas do Amapá, abriu oficialmente a disputa. Afinal, quem serão os novos comandantes das casas legislativas a partir do ano que vem? As negociações foram meio embaralhadas por essa decisão do STF. Enquanto na Câmara, os deputados já estavam, de certa maneira, divididos entre aliados de Maia versus o grupo governista, que defende a eleição de um aliado do presidente Bolsonaro, no Senado as articulações estavam em compasso de espera pela decisão do Supremo, mas já começam a aparecer possíveis candidatos ao posto. Nesse episódio aqui do podcast, eu recebo a Kelly Cadanos, editora de República da Gazeta do Povo em Brasília. A gente vai falar sobre esses cenários e também sobre a importância da disputa para o próprio governo Bolsonaro. Bom, Kelly, vamos começar pela situação da Câmara dos Deputados, né? O presidente Rodrigo Maia já vinha dizendo, pelo menos oficialmente, né, que não seria candidato à reeleição, mas dizia também que estava tentando construir um sucessor. E aí eu pergunto, né, quem que pode ser esse sucessor? Quem que está no lado do atual presidente nessa disputa, hein, Kelly? Pois é, Márcio, olá para você, para todos que acompanham o 15 Minutos. Tem vários nomes que podem acabar sendo lançados aí pelo grupo do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, para sucedê-lo nas próximas eleições, né? A gente tem nomes aí como, por exemplo, do Luciano Bivar, que é do presidente do PSL, né, que foi o partido que abrigou o presidente Jair Bolsonaro durante as eleições de 2018. A gente tem o Elmar Nascimento, que também é do DEM, né, mesmo partido do Rodrigo Maia, o Agnaldo Ribeiro, que é do PP, e também o Baleia Rossi, do MDB, por exemplo, né, são os nomes aí que já estão despontando aí como favoritos para uma possível disputa aí contra o candidato do governo, né, um candidato governista para a presidência da Câmara dos Deputados. É importante lembrar que o Rodrigo Maia, ele sempre disse, pelo menos publicamente, que não é a favor da reeleição, por caso de presidentes da Câmara e do Senado, né, essa disputa judicial aí não foi patrocinada por ele, mas também é importante lembrar que ele já está no terceiro mandato consecutivo como presidente da Câmara, né, ele assumiu esse cargo em um mandato tampão, lá em 2016 ainda, logo depois que o Eduardo Cunha foi afastado, né, e acabou sendo preso posteriormente pela Lava Jato. Assumiu esse mandato tampão, conseguiu uma decisão favorável do Supremo Tribunal Federal para disputar a reeleição, inclusive, na eleição seguinte da Câmara dos Deputados, e agora, em 2019, ele concorreu mais uma vez ao cargo, dessa vez porque não era a mesma legislatura. O que a Constituição proíbe é justamente a reeleição na mesma legislatura, nesses 4 anos, né, que a gente vota para a permanência dos deputados no cargo. Então, ele assumiu esse cargo de presidente da Câmara nessa legislatura e agora não pode tentar mais uma vez a reeleição, mas já é a terceira eleição consecutiva dele, né, o terceiro mandato consecutivo. E que na democracia a alternância de poder era muito importante. Então, não muda nada no nosso processo político interno. E agora, nessa semana, logo após a decisão do Supremo Tribunal Federal, quem acabou de se lançar também candidato à sucessão do Rodrigo Maia foi o Marcos Pereira, que é do Republicanos. Ele é presidente nacional da legenda e atualmente ele ocupa o cargo de primeiro vice-presidente da Câmara. Ele é considerado um aliado do Rodrigo Maia, usou as redes sociais para confirmar que vai ser candidato, né, em fevereiro do ano que vem. Lembrou que ele faz parte de um grupo político, esse grupo político mais alinhado ao Rodrigo Maia, e ele disse ter a convicção de que ele pode sim ser o candidato deste grupo. Então, hoje a gente acabou ganhando uma nova candidatura, né, uma nova possível candidatura desse grupo político que apoia o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. O problema é se vier a acontecer, como já aconteceu outras vezes, de repente surgir mais de uma candidatura desse grupo que acaba rachando, né, e talvez saindo dividido, o que para os interesses do Rodrigo Maia e do grupo não seria muito bom, né, Kelly? Exato, Márcia. É importante a gente destacar também que esse grupo político, apesar de ser o grupo, né, de partidos ali de centro,
não ser um grupo muito numeroso, né, precisa contar aí com o apoio, inclusive, de partidos de esquerda, né, como o PT, o PSOL, o PCdoB, enfim, esses partidos vão acabar precisando escolher um lado, caso não resolvam lançar uma candidatura. São partidos que têm um relacionamento bom com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e agora vão precisar definir para que lado vão pender nessa eleição. Então, o apoio desses partidos também é muito importante. Então, se o grupo do Rodrigo Maia ficar coeso e definir uma única candidatura, é mais fácil, né, derrotar outros candidatos do que se for uma eleição mais pulverizada, né, em que cada um lança sua candidatura. Isso pode prejudicar os votos, né, nesses candidatos. Bom, e se a gente está falando de um lado, vamos dizer assim, dessa disputa, né, que é o do presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, tem o lado do governo, né, o lado governista, os possíveis candidatos do presidente Bolsonaro nessa disputa pela sucessão na Câmara. Quem são, Kelly? Tem um candidato que é o principal candidato, né, do governo do Palácio do Planalto para essa disputa, que é o Arthur Lira. Ele é do Progressistas, né, do PP de Alagoas, é um dos líderes do Centrão e ele se aproximou do governo Bolsonaro durante a pandemia de coronavírus. Inclusive, o Lira tem tido sinal verde do Palácio do Planalto, inclusive para negociar cargos em troca de apoio, né, para uma eventual candidatura, para que ele consiga se eleger o presidente da Câmara. Isso é importante porque também é uma medição de força entre o presidente Jair Bolsonaro e o presidente da Câmara dos Deputados, o Rodrigo Maia, né? Então ele apoia esse candidato, o Arthur Lira, mas o Lira enfrenta também um desgaste, né? Justamente após a revelação de que ele teria liderado um esquema milionário de rachadinha, né? Quando ele era deputado na Assembleia Legislativa de Alagoas. Essa acusação é do Ministério Público Federal. Na semana passada, a Justiça absolveu o Lira dessas acusações, mas ele já foi condenado pelo mesmo caso na esfera civil, né? Então é uma coisa que pode atrapalhar os planos dele para conseguir o apoio do Palácio do Planalto, efetivamente, para concorrer à eleição na Câmara dos Deputados. A gente lembra que na eleição passada, né, das mesas diretoras, a gente teve um problema no Senado que foi um pouco parecido. O senador Renan Calheiros, ele era um forte candidato à presidência do Senado em 2019 e acabou ficando de fora, né, acabou inclusive retirando a candidatura depois de um imbróglio gigantesco, assim, justamente por causa das acusações de corrupção contra ele, que geraram uma onda de manifestações nas redes sociais, todo mundo pedindo, inclusive, o voto aberto para a presidência do Senado para impedir o Renan Calheiros de assumir o cargo, justamente por causa dessas investigações sobre corrupção que pesavam contra ele. O mesmo pode acontecer na Câmara, né, caso o Arthur Lira insista em ter a candidatura à presidência. Mas o presidente também já trabalha com plano B, né? Entre as opções aí de plano B estão ministros, né? Que, por exemplo, o ministro da Comunicação, o Fábio Faria, e também a ministra da Agricultura, Tereza Cristina. Ambos são deputados, estão licenciados, né, para exercer o cargo de ministro, mas podem voltar à Câmara a qualquer momento, inclusive para disputa. Então, esse é o cenário que a gente tem aí pelo lado da presidência da República. A Tereza Cristina, ministra da Agricultura, que é do DEM, né, do mesmo partido aí do Rodrigo Maia, mas claro, muito mais próxima do presidente Bolsonaro, tanto que é ministra, e o Fábio Faria do PSD, que é um partido do chamado Centrão, né, o Kelly, que se aproximou bastante também do presidente Bolsonaro recentemente, né? Exatamente, tanto que o Fábio Faria assumiu recentemente, né, o ministério, enfim, então, mas existe uma certa resistência, viu, Márcio, desses dois ministros em deixar a esplanada dos ministérios e voltar para a Câmara para tentar concorrer aí ao comando da casa. Então, além, né, de ter esse plano B, o presidente ainda precisa convencê-los, né, de que esse é o melhor curso a ser tomado por ele. Então, o que nós precisamos é voltar para o eixo daquilo que é fundamental, que são as votações das matérias importantes para o Brasil. Ô Kelly, por que essa definição é importante sempre a gente destacar isso, né? Essa definição do presidente da Câmara, na verdade das duas casas, daqui a pouco a gente vai falar mais do Senado também. Mas por que essa definição é tão importante para o governo, né? Que tipo de impacto pode ter daqui para frente, pensando até lá em 2022, claro, na eleição? Pode ter muito impacto, sabe, Márcio? Justamente porque os presidentes da Câmara e do Senado, eles têm o controle
da pauta, né? Então, o Rodrigo Maia, o Davi Alcolumbre e quem eventualmente venha a sucedê-los vai ter o controle do que será e do que não será votado nas duas casas a partir de 2021, né? Então isso é muito importante, porque o governo tem várias pautas que quer ver aprovadas no Congresso, tem reformas importantes que acabaram ficando de lado por conta da pandemia de coronavírus, que precisam ser votadas, é necessário instalar comissões, é necessário dar andamento a essas pautas, e tudo isso depende dos presidentes das duas casas. Além disso, tem toda a questão de articulação política, né? Muitas das medidas provisórias, por exemplo, que o governo edita, acabam caducando por falta de articulação, porque o presidente das casas resolve não colocá-las em votação, né? Se uma medida provisória caduca, ela deixa de valer, ela perde a validade. E isso já aconteceu em alguns casos durante esses 2 primeiros anos do governo do presidente Jair Bolsonaro. Então, por isso que é tão importante o controle dessas duas casas, da Câmara e do Senado, né? Além de toda a articulação nos bastidores, de decisão do que vai e o que não vai para votação, de construção de maioria, de diálogo com o Palácio do Planalto, isso tudo é muito importante. Só para a gente dar um exemplo mais extremo, em 2016, por exemplo, quando o Eduardo Cunha foi eleito presidente da Câmara dos Deputados, ele concorreu com um candidato apoiado pelo Palácio do Planalto, pela presidente Dilma Rousseff na época, e cabe ao presidente da Câmara, inclusive, aceitar ou não pedidos de impeachment. E foi o que aconteceu no caso do Eduardo Cunha. Ele aceitou um pedido de impeachment em uma manobra política, inclusive, para prejudicar a presidente Dilma Rousseff, e deu no que deu. Então, isso é muito importante, porque, inclusive, esses pedidos de impeachment, a pauta de denúncias contra o presidente da República, tudo isso passa pelo presidente da Câmara, e isso é muito importante para o governo Bolsonaro também, né? Pois é. Bom, vamos passar para outra casa agora, Kelly, para o Senado, né? Lá parece que a coisa está ainda mais incerta, né? Agora, por pressão que passa, que havia um certo consenso, né, em torno da reeleição do atual presidente, o senador Davi Alcolumbre, o que não vai acontecer, né? Sim, não é uma impressão, Márcio. Na verdade, é isso mesmo que estava acontecendo, né? Eu conversei na semana passada com o senador Major Olímpio sobre esse tema, e ele, inclusive, é candidato a presidente do Senado no ano que vem, e ele falou que sentia justamente isso, uma certa acomodação em torno do nome do Alcolumbre, né? Porque o Alcolumbre, ele se dá bem com a oposição, se dá bem com o governo, se dá bem com o Palácio do Planalto, então a percepção era de não mexer em time que está ganhando, né? Basicamente Sim. Isso. Então, os senadores estavam aí, de certa forma, formando um consenso pela reeleição do Alcolumbre, mas isso agora ficou proibido pela decisão do Supremo Tribunal Federal, então vai ser preciso, né, elaborar e articular novas candidaturas para assumir o Senado a partir do ano que vem. Mas isso ainda está de uma forma muito incipiente, né? Justamente por conta desse consenso que se formava aí em torno do Alcolumbre. Alguns nomes, como por exemplo o Major Olímpio, do PSL de São Paulo, ele já afirmou que é candidato, e independente da decisão do Supremo, ele disse que manteria a candidatura, e isso deve ser mantido. Nomes também como Álvaro Dias, do Podemos, do Paraná, o Esperidião Amin, que é do PP de Santa Catarina, também podem se lançar na disputa a partir dessa decisão do Supremo de barrar a reeleição do Alcolumbre. E além disso, a gente também já tem o MDB se movimentando. O MDB é a maior bancada do Senado e tenta recuperar o comando da casa, né, que perdeu quando o Renan Calheiros não conseguiu se reeleger em 2019. E alguns nomes do MDB que podem ser eventualmente cotados para disputar a presidência, como o Eduardo Braga, o Eduardo Gomes, o Fernando Bezerra, a Simone Tebet. A gente lembra a Simone Tebet, ela chegou a se colocar à disposição do MDB na disputa em 2019, no lugar de Renan Calheiros, para disputar o comando do Senado, mas isso acabou não acontecendo, e ela assumiu a presidência da CCJ, né? E além de tudo, a gente também tem o Fernando Bezerra, que é líder do governo no Senado, o Eduardo Gomes, que é líder do governo no Congresso, né? Então, todos esses nomes aí do MDB que podem disputar a presidência, uns vão representar uma independência maior do Palácio do Planalto, outros uma independência menor, né? Justamente por fazerem parte do governo, né? No caso do Eduardo Gomes e do Fernando Bezerra.
E também já tem o PSDB, que também pretende lançar a candidatura do Tasso Gereissati, né? Isso foi levantado pelo senador aqui do Distrito Federal, do PSDB do DF, o Isalci Lucas, que diz que defende aí a candidatura de Tasso Gereissati, apesar do Gereissati ainda não ter se manifestado sobre isso. Mas agora, com essa definição do STF de que o Alcolumbre não pode concorrer, essas articulações devem ganhar corpo no Senado para chegar a uma definição a partir do ano que vem. Ô Kelly, para a gente fechar só um minutinho aqui que nós temos, para não dizer que a gente não comentou, né, a decisão do Supremo, ao que tudo indica, as críticas que vieram da opinião pública podem ter pesado aí na questão dos votos dos ministros, né, até porque, se a gente for lembrar, na sexta-feira o julgamento parecia que caminhava mais para o outro lado, né, para permitir a reeleição, pelo menos a do senador Davi Alcolumbre, e daí a coisa mudou. Foi uma certa surpresa, Márcio. Todo mundo do mundo político, enfim, dava como certo que o STF manteria a possibilidade de reeleição, né? Existia aí uma dúvida em relação ao Rodrigo Maia, por ele já ter sido reeleito algumas outras vezes, mas a reeleição do Alcolumbre era dada praticamente como certa, tanto que as tratativas no Senado para uma sucessão do Davi Alcolumbre vão começar agora, praticamente, né? Então existia sim essa possibilidade, mas houve de fato uma pressão muito grande da opinião pública, e a gente lembra, a Constituição é clara, não é um caso de interpretação da Constituição, é um caso de leitura da Constituição, né? Ela é muito clara no artigo 57 ao dizer que não é possível a reeleição de um mesmo presidente da Câmara ou do Senado na mesma legislatura. Então, não é um caso de interpretação, né? Claro que alguns ministros entenderam de outra forma, mas o que estava chamando muita atenção da opinião pública, né? A literalidade da Constituição nesse caso. Então, isso acabou pesando, sim. Algumas notícias de bastidores já mostram que alguns ministros já estavam preocupados com essa situação perante a opinião pública e, inclusive, acabaram mudando de voto, como foi o caso do próprio presidente do STF, o Luiz Fux, né? De acordo com o jornal O Globo, ele mudou de ideia durante a redação do voto, né? Justamente por causa da opinião pública. Então, isso pesou, sim, de certa forma, na decisão do Supremo. Bom, Kelly, obrigado por participar, por trazer todas essas informações aqui no podcast. Até a próxima. Até a próxima, Márcio. Terminando mais esse episódio do 15 Minutos, podcast da Gazeta do Povo. Eu lembro que o 15 Minutos conta com a participação da Maria Escrocaro e da Jennifer Ribeiro na produção, a montagem é do Leonardo Bestloff e a direção de conteúdo do Rodrigo Fernandes. Eu sou o Márcio Miranda e agradeço muito a sua companhia. Até mais!